Então vamos lá, hoje é o dia 3, vídeo 3, na nossa missão aí de gravar 100 vídeos. Então vamos lá, hoje eu quero compartilhar uma história, um pouquinho da minha história e conectar com algumas coisas que eu li essa semana. Bom, se você ainda não sabe, eu sou cristão e um dos grandes desafios que eu sempre tive foi conseguir ter uma consistência em leitura e estudo bíblico. Confesso que sempre tive bastante desafio nisso. E esse detox que eu estou fazendo digital tem me ajudado bastante a melhorar nesse aspecto. Mas a história que eu vou contar não tem muito a ver com isso. Eu, basicamente, comecei a empreender com 22 anos, mais ou menos, então faz um tempinho. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a empreender com multinível. Então eu acabei sendo muito exposto à área de vendas. E dentro da área de vendas tem muito trabalho de autoajuda, né, de afirmações e etc. E nesse meio tempo fui bastante condicionado ao mundo coach, né? Então a gente teve um boom aí em 2017, 2018 do coaching aqui no Brasil. Foi bem 2 anos depois que comecei a empreender. Fiz uma formação de coaching, cheguei a atuar como coach. E em paralelo a isso, em 2016, 2017 mais ou menos, tudo junto, né? Então comecei a empreender, mundo coach, e também ali em 16 para 17, eu ingressei numa igreja, que hoje eu tenho clareza que não dá para chamar de igreja, não é uma igreja, é uma seita. E ela se chama Universal, né? Então você deve conhecer, você está vendo esse vídeo. Beleza. Por que estou dando esse contexto? Porque lá dentro, no mundo coaching, na Universal, é muito estímulo orientado à finança, resultado, sucesso, etc. E tanto em um quanto o outro, eles utilizam da Bíblia para fundamentar tudo aquilo que eles estão falando. Então, a Universal, ela usa a Bíblia, trechos bíblicos, para falar sobre vitória, sobre dinheiro, sobre conseguir conquistar coisas, né? Tanto que os testemunhos da Universal são muito fortes, inclusive eu dei testemunho, foi para TV e tal. Vivi alguns anos na Universal. E o mundo coach é a mesma coisa, né? E daí, por que eu estou compartilhando isso? Porque com esse detox digital que eu comecei a fazer, eu comecei a ter mais tempo para ler a Bíblia e na leitura conseguir explorar mais os textos e tal. E que eu vou dar 3 exemplos aí desses 3 dias, né? Na segunda-feira eu li Hebreus 11, ontem, terça-feira, eu li Abacuque 2, e daí Abacuque 2 é uma resposta de Deus para Abacuque em relação ao que Abacuque fala em Abacuque 1. Que é uma pergunta que ele faz para Deus, Deus responde em Abacuque 2. E hoje eu li Romanos 12. Por que estou falando isso? Porque nos 3 eu consegui identificar trechos bíblicos utilizados no mundo coach e na Universal para fundamentar coisas. Então, lá em Hebreus 11, tem várias... Ele está falando ali sobre a vitória de Moisés, de José, mas essa vitória, ela não é uma vitória física, por mais que tenha também vitória física, mas é uma vitória espiritual. Ela tem a ver com a fé, com perseverar na fé. Em Abacuque 2, existe um trecho ali muito utilizado no mundo coach, que é: escreva sua visão em tábuas e piriri pararó. Eu não vou citar exatamente o trecho aqui, que a ideia é gravar compartilhar, né? Então, em Abacuque 2, Deus responde a Abacuque falando assim: escreve essa visão em tábuas. E no mundo coach é muito utilizado isso no sentido de, cara, você tem que criar o teu quadro dos sonhos com a tua moto que você quer, o teu carro, tua casa, dinheiro, fama, sucesso e etc. E eles usam isso como fundamento. Então, tipo, se até Deus está falando lá em Abacuque 2, acho que é 2:3, 2:4, escreva sua visão em tábuas, quem é você para não escrever sua visão? E daí vem a ideia de criar um quadro da visão, ficar lá meditando no quadro, tipo, poxa, eu vou ter muito sucesso, vou ganhar milhões e tal. Só que a vida cristã não é isso. A vida cristã não é isso. Não é isso. E daí, lendo Abacuque 2, depois, né, Deus fala, escreva a visão em tábuas, e Deus ali está falando sobre a queda da Babilônia. Porque lá em Abacuque 1, eu fui ler Abacuque 1 para entender,
ele está perguntando para Deus, porque a Babilônia está escravizando povos, dizimando o povo, e Abacuque fala, Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer, né? E Deus responde, escreva em tábuas, né? Persevere na fé, porque o ímpio vai pagar, né? E daí, óbvio, né? Tem todo o trecho, e não são com essas palavras que eu estou falando aqui, mas é isso que está escrito. E hoje eu li Romanos 12, e daí, de novo, um conflito direto com o mundo coach, porque no mundo coach existe uma máxima de ande com... Você é a média das 5 pessoas que você anda. Isso pode até ser uma realidade, beleza? Mas o ponto é que isso é utilizado como estímulo para a gente não fazer networking ou não viver com pessoas próximas a nós que às vezes não estão numa situação de sucesso. Então, no mundo coach é muito vendida a ideia de, poxa, eu vou então me relacionar com grandes empresários porque eu quero ser empresário. Mas por trás existe um desejo ali de ter sucesso, de fazer dinheiro. E em Romanos, Paulo trata isso como arrogância e fala que nós devemos estar dispostos a nos associar, na versão NVI isso, tá? Então, temos que estar dispostos a associar-nos a pessoas mais humildes. Então, não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas mais humildes. E daí ele fala sobre não sejam sábios aos seus próprios olhos, né? Porque muitas vezes parece que não se associar com pessoas mais humildes parece sabedoria. Isso é o que é vendido hoje. Mas na visão de Paulo, em Romanos, não é. Não é. E a Bíblia é a verdade de Deus. Então, se você é cristão, essa é a verdade. Bom, e daí por que eu estou compartilhando isso? Porque nesse tempo que eu tenho tido maior para ler a Bíblia, eu tenho conseguido compreender, ter uma compreensão melhor desses textos e como eu vivi muito imerso nessa vida de coach, tive um período ali dentro da Universal, eu comecei a identificar um padrão que acontece, né? Que são essas pessoas utilizarem da teologia do coach, teologia da prosperidade, utilizarem textos bíblicos, textos isolados, para justificar uma determinada teoria, uma ideia, enfim, alguma coisa que eles querem colocar na tua cabeça, né? E que por muito tempo eu tive, inclusive, né? Eu não posso ser hipócrita aqui, tá? Eu, por muito tempo, fui na Universal, muito tempo vivi esse mundo coach. Eu parei com isso quando eu me converti. Né? E nem posso dizer que eu parei, né? Eu comecei a parar com isso e eu nem sei se eu posso afirmar que eu já parei 100%, porque muitas vezes eu me pego ainda pensando sobre sucesso, sobre sucesso da empresa, sobre crescimento e tal. Então nem sei se eu posso afirmar isso. Mas o que eu sei hoje é que isso é uma ilusão, em Eclesiastes, né, Salomão vai tratar isso como se fosse um vapor, né? Como se fosse ele fala que é vaidade, né? Mas essa vaidade que ele fala é como se fosse um vapor, aquele vapor, né? Quando a gente está no frio e a gente sopra, né? Sai aquele vapor quente da nossa boca, é como se a gente quisesse pegar ele, a gente não consegue. Então, eu não posso afirmar que eu estou livre 100% dessas coisas, porque eu acredito que ainda não estou. Na verdade, tenho certeza que não estou. Mas o que eu sei hoje é que essas coisas são vapor, são vaidade. E que a nossa vida, ela não deveria ser uma busca voltada para isso. Ela deveria ser uma busca muito maior. É uma busca por conseguir criar um afeto a Cristo muito maior do que a gente tem. Falar por mim, né? Construir um amor por Cristo muito maior do que eu tenho. Construir amor pelas pessoas muito maior do que eu tenho. Porque, na verdade, o meu maior amor, na maioria das vezes, sou eu mesmo. Muitas vezes vivo com egoísmo e etc. Mas, enfim, esse é papo para outro dia. Hoje eu queria compartilhar esses três capítulos que eu li, foram 4 na verdade, e compartilhar com vocês como isso tem sido utilizado na teologia da prosperidade, teologia do coach, onde a gente tem muita heresia, muita gente herege e tem muita gente prejudicando a palavra do Senhor, contando mentiras, e muitas pessoas acabam acreditando, sendo enganadas, e existe uma
uma baita responsabilidade naqueles que acreditam, como eu acreditei por muito tempo, porque era aquilo que eu buscava. Então, que o Senhor tenha piedade de nós e possa nos ajudar a não ser enganados e iludidos com o mundo. Inclusive em Romanos 12, Paulo fala para a gente não se moldar a esse mundo, né? Mas nos transformar pela renovação da nossa mente. E uma última curiosidade, antes de finalizar o vídeo, essa transformação, o verbo usado nesse transformai-vos é o mesmo verbo utilizado na transfiguração de Cristo. Então, Paulo ali está falando sobre uma mudança de essência, através da mudança da nossa cabeça. E não tem como mudar a nossa cabeça se nós não tivermos novos afetos. Fechou? Tamo junto, forte abraço. Vídeo 3 gravado e bora cumprir nossa missão. Bora escalar, bora pra action.